Irmãos, tem um hino no Cantor Cristão, é um dos muitos que eu conheço e gosto, que é o hino de número 154, e ele diz: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do meu. Gente, é lindíssimo. E é um hino de brandura, ternura e gostosura. E nos chama a um estado de permanecer firme na presença do Senhor. Aquilo que nós entendemos que hoje, século 21, e eu estou colocando isso dessa maneira para que os irmãos possam entender, os amigos também. Rapaz, nós passamos por uma situação bem desagradável. Estava comentando com o pastor Odir a respeito disso um pouquinho. Nós temos aí um episódio aí no ano de 2021 que praticamente foi um marco, ou uma linha divisória, como você quiser entender, do antes da pandemia e o pós-pandemia. E como nós entendemos que houve uma definição muito grande, até em respeito de fé, crença, unidade, entendimento, ou há uma série de mudanças que você percebe. Antes da pandemia era uma situação e esse negócio aconteceu e pós-pandemia você tem um tipo de atitude comportamental do povo completamente diferente. Houve uma dispersão das pessoas. Houve um menos interesse pelas coisas de Deus, vamos olhar dessa maneira, e muito mais interesse pelo eu. Eu posso, eu quero, eu faço, eu vou fazer, eu determino, eu mando, eu exijo. As coisas têm que ser do meu modo, da minha maneira, como eu penso, como eu quero. Isso é o divisor que houve. Anteriormente a isso, havia um tipo de comportamento de nós, eu falo nós brasileiros aqui, não quero nem falar dos outros países, mas nós aqui, pelo menos eu senti que houve essa mudança muito grande. Os crentes das nossas igrejas mudaram. A atitude comportamental, ela foi diferenciada. Então é um divisor de águas, como a gente diz, né? Que não trouxe nada de bom. E aquela firmeza, aquela fidelidade, aquela situação que nós tínhamos antes, vazou. Foi embora. Não é bom, é óbvio, é triste e a gente lamenta. Por quê? Porque é uma perda muito grande de identidade cristã nos crentes do século 21, pós-pandemia. Você não encontra mais aqueles crentes fiéis, é raridade hoje, batalhador, investidor, crente verdadeiro, né? Não crente pela expressão da palavra, mas crentes que acreditam verdadeiramente no sentido da palavra de Deus, que te qualifica como conhecedor, examinador, que busca a sabedoria na palavra de Deus em primeiro lugar. Os crentes estão mudando. Eu não sei aqui, eu estou falando da minha igreja porque eu a conheço há 45 anos e lá é terrível. Tem gente abandonando a fé por besteira. Tem gente saindo da presença do Senhor por motivo banal. Não gosto mais do tipo que o pastor, eu vou usar o pastor Wesley aqui como exemplo, não gosto do jeito que o pastor Wesley dirige os cânticos. Eu não gosto do ritmo que toca o teclado e o jeito que canta. Eu não gosto do tipo de pregação que é apresentado, e então eu vou sair fora e vou mudar para uma outra igreja. Então, deixa eu dizer para você o seguinte, você não vai se satisfazer em lugar nenhum. Que nós temos um versículo na Bíblia que diz, eu estou indo bem calminho, porque depois o negócio é rápido, né? O negócio é
complicado. Diz a palavra de Deus que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Você percebe que tudo é singular? Não há os, é o, a. Você não tem uma ideia da diferença de ensino das outras igrejas. Por isso era bom estudar melhor, saber melhor, para poder se posicionar favorável ao entendimento que tem na palavra de Deus. Eu já ouvi de gente dizendo assim, mas eu não acredito na palavra de Deus, eu não acredito na Bíblia, e eu só vou acreditar em Deus se ele aparecer para mim. Deixa eu dizer para você o seguinte, se você quiser que Deus apareça para você, ele vai aparecer, mas vai rachar você no meio, você vai morrer na hora. É a promessa da Bíblia. Ninguém vê a Deus se não morre. Por isso que Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. É a melhor maneira que nós temos de entender isto. Ah, pastor, mas é tão complexo assim? Não é complexo. A santidade de Deus é tão grande que não... Gente, se Deus botar os pés... Olha, se Jesus voltar, quando ele voltar, né? E se ele voltasse agora, aconteceria isso. Agora ele vai descer para Israel e lá no Monte das Oliveiras vai colocar os 2 pés no monte. Sabe o que vai acontecer com o monte? No momento que ele tocar o monte com os pés, ele vai rachar o meio. Para não destruir o planeta, ele vai só rachar o monte no meio, profeticamente, porque há uma razão para isso. Só os 2 pés de tocarem no monte. Só isso. Então imagina Deus aparecendo para mim ou para você pessoalmente. Morre na hora. Fulminado. Porque nós não temos tanta santidade assim para se igualar a Deus. Lembra de uma passagem na Bíblia na qual Moisés está, depois de fugir do Egito? Moisés já deve estar com uma idade mais avançada. Ele está caminhando pelo deserto, ele chega até um lugar e ele encontra aquela sarça ardente, que estava queimando, mas não queimava. O arder é porque estava queimando, mas não queimava a planta. Havia um fogo que não queimava. E daquele lugar sai uma voz que diz assim, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas, santo é. Ou seja, eu não admito que você venha com uma coisa suja perante mim. E ele foi obrigado a tirar a sandália dos pés. Posteriormente, você encontra João o Batista, olhando para a chegada de Jesus. Jesus vem para ser batizado, porque ele queria, fosse assim para cumprir a palavra. E ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno de desamarrar as alparcas que ele usa, ou as sandálias que ele usa. Colocando-se num grau de humildade para entender que o poder dele é muito grande. Então eu quero entender que nós pouco a pouco vamos aprendendo o que tem na palavra de Deus, e eu digo para você ser suscetível ao Espírito Santo de Deus para que ele possa te ensinar. Se você não for suscetível ao Espírito Santo, ele não vai poder te ensinar. E a Bíblia recomenda a nós, cristãos, que não demos lugar ao diabo, mas antes resistamos ao diabo para que ele fuja de nós, para que o Espírito Santo possa habitar, realizar a obra dele na nossa vida, porque se nós o recusarmos, ele vai se extinguir. Então você vai encontrar, como aquilo que a Bíblia diz, encontrará Jesus fé na terra quando ele voltar? Ele vai encontrar nós como cristãos, crendo verdadeiramente naquilo? Não vai. Não vai. Vai haver uma pressão tão grande. Muita gente nos Estados Unidos, quando eu viajei várias vezes para lá, conversava com os pastores e eles diziam para mim, nós precisamos de um reavivamento na igreja, tipo D.L. Moody, ou Spurgeon, ou coisa do tipo da época. E eu ficava observando, digo, não vai ter esse reavivamento. A Bíblia não promete um reavivamento dos cristãos ou da igreja, promete o contrário. A desistência do crer, da fé, e também uma grande perseguição que será lançada por ocasião da vinda do anticristo. Eu quero chegar a um outro ponto, não é minha mensagem de hoje, tá? Isso é de graça.
Nem tem nada a ver com a minha mensagem. Mas por que está falando isso? Para você ter um alerta. Jesus disse em certa ocasião, vamos-nos daqui porque o Espírito ou o anticristo já está se movimentando. E isso é quase 2000 anos passados. Então, quanto mais nós aproximamos dos anos que vão à frente, mais próximos estão as coisas acontecendo de que ele está para se manifestar. Falsos cristos já tem no Brasil de montão, que usam o nome. Tem o Henri Cristo aí em Santa Catarina, ou Paraná, que se chama o quê? Henri. É aquela abreviatura que tinha na cruz, né? Ierru Nazareno, rei de Judá, ok? E ele se intitula Jesus Cristo. Por quê? Tem um motivo, é óbvio. Então, há muitos cristos falsos que vieram, virão e continuarão aparecendo. Falsos profetas. Meu Deus, você pega a profecia, pega Mateus 24, misericórdia. Você vê ali rumores de guerra, fome, peste, terremoto em vários lugares. E eu vejo muitos vídeos que eu recebo e eu fico olhando e digo, Jesus amado, está acontecendo exatamente aquilo que está na palavra de Deus, só que a gente fica muitas vezes incrédulo para os fatos que estão ao nosso redor. A gente não acredita muito. Não acredito. Ceará, o mar avançou no deserto. Aqui no Ceará, aqui no norte do Brasil. Está acontecendo debaixo do nosso nariz. E nós muitas vezes ficamos assim, será? Não é o será, está acontecendo. Lamentavelmente, pouco a pouco as coisas estarão se desenrolando. Como você tem um pergaminho e o pergaminho vai se abrindo e as profecias vão se cumprindo. Tem gente dizendo que nós já estamos vivendo no período da tribulação. Jesus amado, se acontecer isso, ficar aqui, eu estou condenado. Só que a Bíblia diz que é um fato muito importante para acontecer antes da tribulação, que é nós chamamos de o arrebatamento da igreja. Será que vai ter? Vai, porque a Bíblia diz, estarão 2 no campo moendo, estarão 2 dormindo, estarão 2 trabalhando, um será levado e o outro será deixado. As promessas estão aí. Pastor, mas essas promessas vão se cumprir? Se elas não se cumprirem, Deus é mentiroso. E você acha que Deus é mentiroso? Quando veio o dilúvio, será que foi mentira? Se você vai para o Monte Everest, eu não quero que você vá, porque lá é gelo e é ruim, morre gente todo dia lá tentando escalar o Monte Everest, mas pessoas já estiveram no Monte Everest e encontraram conchas marítimas no topo do Monte Everest. É possível? Em hipótese alguma, que o negócio lá é gelado, é um monte alto que tem lá, mas tem concha marinha lá, no topo daquele morro, vamos colocar assim. Como? Dilúvio. E há outras tantas provas que nós temos aí, e os cientistas e pesquisadores estão usando hoje muito mais a Bíblia como rota de fé, de crer que realmente as coisas funcionaram dessa maneira. Que show, né? Eu fico feliz com isso, porque os incrédulos estão botando vídeo hoje para que você olhe que as coisas estão realmente acontecendo. Passou uma mosca voando agora. Queridos, abra sua Bíblia para o livro de Êxodo. Você vai precisar usar sua Bíblia. Claro que a minha tradução é revista e corrigida dos irmãos, deve ser atualizada ou tradução diferenciada, mas também o texto é igual. Não há problema sobre isso, ok? Êxodo capítulo 23. E nós vamos ler alguns versículos que nós temos aqui na palavra de Deus para confirmar aquilo que eu quero dizer hoje de manhã, usando a palavra de Deus, é evidente. Nos diz assim no capítulo 23, a partir do versículo 20. 23 de Êxodo, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que eu tenho te aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Verso 22. Mas se diligentemente ouvires a sua voz,
e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares. E farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus, de diante de ti. Num só ano os não lançarei fora de diante de ti, para que a terra se não torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Verso 30. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejam multiplicados e possuam a terra por herança. E porei os teus termos, desde o mar vermelho até ao mar dos filisteus, e desde o deserto até ao rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás concerto algum com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Gente, esse texto é maravilhoso. É um pedacinho só do que nós temos no Velho Testamento, Deus tratando com os hebreus depois de eles estarem a caminho da terra prometida. Esse é o livro de Êxodo, a caminhada dos hebreus da saída do Egito até a terra de Israel, como nós conhecemos hoje nesse nome, chamado Palestina e etc, 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 ok? Mas o mais importante de tudo isso, se você prestou atenção, por isso é bom ter a Bíblia para poder ler e confirmar o que nós estamos examinando na palavra de Deus, e eu quero dizer para você que Deus não brinca. E aquele que brinca com Deus, ele vai matar. Misericórdia. Mas é assim que funciona, gente. Se você parar e der uma analisada, Moisés subiu no monte para receber os 10 mandamentos, que era o resumo da lei, naquelas tábuas de pedra. E o que aconteceu? Moisés subiu, ficou lá por 40 dias, 40 noites. Eu não sei o tamanho do rebanho que ele levou para se alimentar, mas eu creio que não levou muita coisa não, ele passou 40 dias, 40 noites. Deus conversando com ele diretamente, a voz, não o visual. E Deus passa as informações para ele. Eu fiquei muitas vezes pensando por que ele demorou 40 dias para ficar lá. Porque não tinha como colocar toda a lei na cabeça daquele homem, explodir. 40 dias ele foi pouco. Porque depois, quando ele está transcrevendo a lei, você tem aí o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, quando ele começa a transcrever toda a lei escrita para que ele pudesse observar todas essas coisas, levou tempo para escrever tudo isso. Não foi num dia só. Então começa-se a pensar, alguma coisa tem que andar pouco a pouco. O objetivo de Deus não é enfiar tudo dentro da minha cabeça ou da sua num primeiro dia que você vem aqui na igreja como visitante. Hoje você vai se tornar sábio, inteligente, a cabeça explode, gente, não tem capacidade. Nós somos limitados. Então tem que ser pouco
há pouco para que eu e você possamos absorver, entender e ter capacidade para poder desenvolver isso em cada um de nós. Você pode perguntar, pastor, tu está aí há 50 ou mais anos aí, conhece a Bíblia? Conheço. É isso. Isso não é conhecer a Bíblia, isso é ter conhecimento de um livro, com 66 livros aqui no meio para a gente aprender. Mas você conhece toda? Não. Você vai levar a vida inteira estudando, lendo, aprimorando, e você vai ler João 3,16 100 vezes, e 100 vezes você vai encontrar coisas diferentes naquele único versículo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada que tem fio, gume nos dois lados. E ela faz uma coisa muito importante, ela penetra até a divisão da alma e do espírito para aí dentro colocar a semente do entendimento do Espírito Santo. Beleza. Já está de bom tamanho, começamos pela semente. Você já viu uma árvore nascer da noite para o dia? Não. Você primeiro vai fazer o quê? Vai plantar o quê? Semente, uma mudinha, um galinho, para esse negócio depois. Eu plantei agora um pé de bergamoteira, bergamota porcã lá na minha casa. Eu tenho 2 lá que meus pais plantaram, eu usufruí bastante da bergamota, um agora está ficando velhinho, está morrendo, e eu plantei um outro. Aí minha filha olhou para mim e disse assim, pai, quando é que vai comer bergamota desse pé? Um negócio desse tamanho. Vai levar, sei lá, 15 anos ou 20 para dar bergamota ou mais. E aí eu digo, eu não vou comer, mas vocês podem comer tranquilamente. Eu não estou plantando para mim, estou plantando para o futuro. Não é para mim. O que eu tinha aproveitado, estou aproveitando. Deus está me dando tempo e possibilidade para isso. Pouco a pouco eu estou vivendo o meu dia a dia e você deve fazer a mesma coisa. Você percebeu na leitura? Essa expressão está aqui dentro dos versículos que nós lemos. Há uma razão para isso? Claro que é uma razão. Deus não prometeu para Abraão, eu te levarei para uma terra, te prometendo, toda essa promessa foi feita. O Abraão chegou lá com ele e disse, agora eu vou tomar posse. Deus pega isso, toma posse! Não pode tomar posse, Deus não permitir. Aí o Abraão foi para lá, tudo bem e tal, e etc, e para lá, e aí você tem Sodoma e Gomorra no meio do caminho, e você tem o Abraão lá com a família dele. E ele conquistou todo o território de Israel? Não. Não tem como. Impossível. Sai da tua terra, da tua parentela, sai tu, a tua mulher, aí ele leva o pai, leva mais o sobrinho, dá toda aquela confusão que nós já sabemos. Que droga! Deus mandou levar o sobrinho junto, o desgranido do Ló, que foi lá para Sodoma e Gomorra. É uma peste. Rapaz, que sobrinho miserável. Só incomodou. Foi o tempo inteiro enchendo a paciência. Que agora eu vou aqui, vou subir aqui no morro. Tá, o que tu quer? Ah, eu quero a planície. Eu quero o grama boa para os bichinhos que eu tenho. Eu quero mais um bichinho que tu me dê e tal. Foi para lá e se filiou com os caras de Sodoma e Gomorra, tá achando que está no comércio legal e está indo para o inferno. Aí eu disse assim, cara, se tu for para lá, eu vou para cá. Para cá só tinha pedra, morro e coisa seca aí. E ele tem o maior rebanho possível aí, porque Deus está o quê? No controle, abençoando ele pouco a pouco. E ele não tomou conta de Israel. A promessa foi feita para ele, para Sara, etc, etc. Então, ele chegou onde tinha que chegar. E aí você começa a entender um pouco que a coisa não funciona como a mente humana planeja. Eu ainda estou aprendendo muita coisa, irmãos. E ainda preciso aprender muito mais. Aí tem uns doidos dizendo assim, pastor, eu quero entender a mente de Deus. É? Como? Como? Ah, não, mas eu vou. Não vai, não. Não há como. É impossível. Como que é impossível? Eu não quero ir muito longe, tá? Mas só se você olhar para cima, não aqui, né? Mas lá na rua, à noite, e você vê esse universo inteiro que foi construído para a honra e glória do Senhor, e os homens dizem assim, não, isso é para nós. Não, não é nada para nós. Ele construiu para ele. Ele se alegrou naquilo que ele... Vai lá para o livro de Gênesis, você vai entender. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. É para ele. Ele entendeu que tinha feito a coisa boa para ele. No entendimento dele. Você entende o universo? Eu não.
Aquelas bolas penduradas no espaço, sem ninguém, com uma cordinha lá segurando, e o negócio tá lá. Ah, tem um monte de estrela, galáxia, tudo bem, eu entendo que tem tudo. Como é que está lá? Quem é que botou? Quem é que fez? A tua mente consegue? Rapaz, mandaram esses telescópios para o espaço para poder verificar até onde que vai o negócio. E quanto mais eles ficam, mais eles botam lentes de profundidade espacial e cada vez descobrem mais coisas, mais coisas, mais coisas. Não termina nunca. Chama-se infinito. Então, pouco a pouco, nós vamos entendendo que o que Deus fez é maior do que nós podemos compreender. Nem quero olhar para cá, irmãos. Se nós olhar para o planetinha onde nós estamos, que é um planetinha, está cheio de 8 bilhões de habitantes hoje, está começando a ficar lotado demais. Por isso que as coisas estão andando mais rápido, mas é pouco a pouco. O desenvolvimento da raça humana realmente começou, irmãos, a partir de 40, 45, 48, 50 para cá. Então é pouco tempo. Andávamos de cavalo e carreta de puxada a boi há pouco tempo atrás. Então você vai percebendo que as coisas vão andando pouco a pouco e vão se concretizando conforme Deus quer, não conforme o homem quer. Já ouvi no passado, logo que descobriram a bomba atômica, aquelas duas foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, destruíram parte de Nagasaki, Hiroshima e tal. O mundo vai ser destruído. Não vai não. Não vai não. O homem não tem capacidade para destruir esse planeta. Mas para lançar tudo que é bomba atômica, não vai destruir. Porque as promessas de Deus na palavra dele têm que ser cumpridas. Então é impossível o homem acionar botãozinho, quantos quiser, lança bomba atômica para tudo que é lado e não vai conseguir destruir. Porque as promessas e as profecias da palavra de Deus precisam ser cumpridas pouco a pouco, passo a passo. Cada coisa tem o seu tempo determinado aqui na terra também. Vai ter o meu tempo determinado. Vai chegar o tempo que você também está determinado, e aí cessa, termina, ok? Muitas vezes nós somos imediatistas, você conhece a palavra. O que é imediatista? Eu quero isso para ontem. Muitas vezes você vê isso nos escritórios, nos filmes, assim, para quando é que você quer isso? Eu quero para ontem, mas não tenho ontem, é daqui para frente. Mas tem que ser pouco a pouco, e a maneira que nós buscamos a solução, muitas vezes, nós achamos na frente os problemas, as dificuldades, as ansiedades, as dúvidas, as incertezas. Nós somos seres humanos, nós procuramos o melhor, mas nós temos dificuldades e temos falhas e temos necessidade de buscar as coisas da maneira mais correta possível. Isso é o instinto humano. Até o mais incrédulo, se o avião vai cair, ele diz o quê? Meu Deus. De onde ele tirou esse Deus? Ele nem cria. Como ele pode acreditar? Porque isso está dentro de cada um de nós. Tem alguém maior, com certeza. Tem alguém superior. Não, as coisas não aconteceram pelo Big Bang. Surgiu tudo. Como? Se a Bíblia diz que foi dia a dia, pouco a pouco, as coisas foram acontecendo. Deixa eu dizer, na tua vida não é diferente também, nem na minha, nem na nossa. Todas elas têm um princípio, há uma realidade para nós entendermos isso. Eu quero chamar a atenção para o versículo 20 e o versículo 21 do nosso texto, senão eu não vou terminar nada hoje, vai complicar. Tem que ir até as 2 da tarde. O pastor Wes está lá no cantinho brilhante, assim, de jeito nenhum. Diz assim os versículos: eis que eu envio um. Agora, se um tem capacidade para fazer isso aqui e tem o controle de tudo, e Deus disse assim: olha, vai pelo meu nome. Tu não desobedece, tu não desorienta, porque eu vou acabar contigo. Olha bem o versículo. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde deste caminho, te leve ao lugar que eu tenho te aparelhado, ou te mandado, ordenado ou preparado. Verso 21, guarda-te diante dele, ouve a sua voz. O problema é que hoje nós não queremos ouvir, nós queremos dar explicação para Deus. Olha aqui, tu tem que aceitar do jeito que eu sou. Tu tem que me obedecer. Deus tem que fazer o que eu quero. Tem os caras determinando. Eu determino que Deus faça tal coisa. Burrice. Burrice. Você acha que Deus está lá preocupado comigo, com você? Você acha que Deus mandou Jesus? Vamos colocar nesse patamar para poder entender. Por que veio Jesus? Qual é o processo? Por quê? Porque Deus disse assim: já não aguento mais essa raça humana, vou destruir, mandou o dilúvio.
Depois vai para uma segunda etapa e vai indo, vai dizer assim, rapaz, eu não aguento mais. Vou destruir essas cidades aí, para ver se eles têm um pouco de visão e entendimento. Não tinham, os judeus não tinham, perderam essa noção. E nós, muitas vezes, estamos perdendo isso pouco a pouco. Você já viu que a palavra de Deus diz que o diabo, ele nos ataca lançando os dardos inflamados, ok? Todas as situações que você pode entender diante da expressão dardos inflamados. Ele não lança tudo de uma vez só, ele lança um de cada vez. Por quê? Porque se um não teve efeito, ele vai estudar outra maneira de lançar o outro. Você acha que ele chegou no jardim do Éden gritando, aqui o negócio é o seguinte, eu sou o Satanás, eu sou o diabo, você tem que me obedecer, Eva, papá. Não, ele foi sutil, ele foi manhoso, tanto que a Bíblia diz que ele tem a capacidade de se transformar em um anjo de luz. Para quê? Qual o propósito, qual o motivo, qual o objetivo? Enganar. Mudar. Deixar o sujeito alienado. Minha visão, minha decisão, minha posição, eu, e Deus não entra nunca na vida desse desgraçado, por isso acontecem essas coisas. Por que desgraçado, pastor? Porque não tem a graça de Deus. Então não é um desgraçado. A gente diz, o cara sofreu uma desgraça. A desgraça já estava feita antes, quando ele deixou de crer em Jesus Cristo. Já foi. Está no outro lado. Verso 21. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Então não há perdão. Mas, pastor, a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados. Ele perdoa. Mas quando há desobediência, você acha que Deus está brincando com você? Você acha que Deus não vai apertar o dedinho? Vai dizer assim, ei, alto lá. Você chegou no limite. Deu para você. Você passou. Tem perdão? Tem. Tem misericórdia? Tem. Tem graça? Tem. Mas tem limite também para todas as coisas nossas também. Ok? Vamos por parte. Versículo 23 nos diz assim a palavra de Deus. Porque o meu anjo irá diante de ti, levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus, e os destruirei. Você está vendo o que é isso? É povo, gente. Tá, mas Deus não é amor, como muitos questionam? Ele é. Mas quando ele prometeu para você, ele disse, eu vou mandar o meu anjo junto contigo, ele vai na tua frente, ele vai te proteger, ele vai te guardar, ele vai andar com você, mas não desobedece. Então, o fator obediência na palavra de Deus é importantíssimo. Obedecer a Deus é mais importante do que obedecer aos homens. Está escrito. Importa obedecer a Deus. Importa é porque é mais importante. É óbvio. Olha para a palavra que está dizendo isso. Então, pouco a pouco, nós vamos aprendendo. Às vezes a gente apanha para caramba, né? Misericórdia. A gente não quer. Mas Deus permite, aí é permissibilidade de Deus, na minha ou na sua vida, dizendo assim, lê o livro de Jó e você vai ver o que Deus permitiu para aquele homem lá. Rapaz, ele perdeu tudo que tinha. Perdeu, todos os filhos foram mortos, todas as filhas foram mortas, genros, noras, filhos, os netinhos dele, morreu tudo. Os rebanhos foram todos roubados, as terras foram invadidas, tomadas. E lá está quem? Satanás dizendo, pois é, mas tu está protegendo ele. Aí Deus pediu, olha, vai lá e toca nele, menos na vida dele. Então você vê que Satanás tem capacidade para fazer muita coisa. Deus permite para testar a fé de quem? A obra de quem? Dele, Jó. Mas se você é um pouco inteligente, e me parece que nessa questão Satanás não foi, porque ele queria o ódio em cima daquele homem, Deus está dizendo para ele aqui, você viu onde é que o diabo estava naquele momento, quando Deus chama ele? No meio dos filhos de Deus. Ele gosta de se misturar, ele quer ser aquilo que ele não pode ser. Mas, enfim, Deus pinça ele e chama eles assim, uma conversa que não tem, parece aleatória, né? E Deus diz assim para ele, observastes tu o meu, está bem definido, o meu servo Jó. Tu observou ele? Homem reto, temente, fiel. Observei. Tu tem abençoado ele muito, por isso que ele é fiel para ti. E aí o diabo está sugestionando o quê? Ou sugerindo o quê? Tira o que ele tem para ver se ele vai ficar fiel. E Deus está assim, vai.
O diabo perdeu na arrancada. Por quê? Porque se Deus dá esse tipo de comportamento para ele, é porque Deus disse assim, ó, pouco a pouco eu ensinei ele a verdade. Pouco a pouco eu deixei ele estável e estabilizado. Ele aprendeu a me amar, a me respeitar, ele não vai mudar. O diabo perdeu na arrancada. A gente percebe isso pelas tantas coisas que aconteceram, e você vai lá para o livro de Jó. Eu não quero entrar nisso porque não é o meu assunto, mas só para que você refresque a sua memória e entenda, Deus está no controle de tudo. Por que vem a adversidade? Ensinamento. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, pastor, eu vou para a igreja, que aí Deus vai resolver todos os meus problemas. Mentira, não vai não. Periga vir muito mais. Dificuldade, problema, aperto. De vez em quando, ao desespero, vem a lágrima. Pai, por quê? E aí vem aquela pergunta idiota que a gente faz, né? Por que eu? Por que tu? Por que Jó? Porque era Jó. Por que Noé? Achou graça aos olhos de Deus, eu quero tu. Miserável passou 120 anos construindo uma arca, que era para o povo ter entendido e ter entrado na bendita arca. Entrou? Não! Mas os bichos foram mais inteligentes e entraram. A arca daquele tamanho, se você analisa, é maior que um transatlântico para 8 pessoas. Não é gostoso o comportamento de Deus? Não é maravilhoso a maneira que Deus age na minha e na sua vida? Eu queria que todos os meus dias fossem felizes, que a minha conta bancária tivesse 1 milhão de reais para a gente brincar, e mais 1 milhão entrando cada mês. Que beleza, mas não vai ser assim. Não vai, esquece. Mas eu também quero, mas não vai. Não vai, não tem. Não vai dar certo. Mas eu também quero, mas não vai. Então a gente tem que aprender a viver com o que Deus tem dado. E a Bíblia diz, se tu tiver o que comer, o que vestir, beleza. Não tem por que reclamar. Mas pouco a pouco Deus vai nos ensinando. Às vezes é duro, né? Às vezes ele tem que bater, porque ele é um pai que ama. E o pai que ama corrige seus filhos. Você está errado. Eu já corrigi os meus. Agora tem meus netos. E eles estão lá em casa. Um tem 4, outro tem 5 e outro tem 26. Ai, que não me obedeça. Aprende. Ensina. A Bíblia recomenda, ensina a criança no caminho que deve andar. Em relação à palavra de Deus, ele nunca vai se esquecer. Sempre vai guardar isso. Mas não pode ser tudo num dia só. Você já viu a criança que nasce sabendo tudo? Vocês têm uns bebezinhos por aqui, hein? Ixi, leva tempo. Como é demorado a amadurecer. Meu Deus, eu queria que fosse, eu também queria que fosse. Mas não vai ser, é diferente, leva tempo. Tem gente com 30, 40 que nem amadureceu ainda, parece que está apodrecendo no pé, misericórdia, pouco a pouco que teve. Né? Gente, não entendeu? Não, entendeu, mas não quer fazer. Eu já sou quase no final, mais meia hora e nós terminamos. Aí pelas 11 a gente termina. Quem mandou me convidar? Depois que o pastor disse que não foi ele, eu estou livre dele. Então é só a diretoria da igreja. Então, amém. Graças a Deus por isso. Olha, teve um casal nos Estados Unidos que gerou filho, um filho. E o filho ficou morando com ele, solteiro. Comendo, bebendo, dormindo, e o pai e a mãe pagando as contas todo o tempo. Ele foi aos 20, foi aos 30, estava com 40 e não saía de casa nunca. O pai mover um processo judicial contra ele para tirar de dentro de casa. Não amadurece nunca. Misericórdia. Nem pouco a pouco. Não vai. Verso 25 ao 28. Que bom, estamos lá no final. 25 ao 28. Não vou ler de novo, vocês já leram, né? Mas eu quero que você venha andando comigo aí até o versículo 25, que diz assim: E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Rapaz, ninguém ficou doente naquele tempo, eles deram-lhe pau naquela gente toda. Eles tomaram conta de todas as cidades, os que não fugiram foram mortos. Como assim, pastor? Eu vou com Josué a Jericó, Jericó
que foi Jericó? Foi festa? Morreu todo mundo. Puf. Tinha cidade que Deus dizia assim para eles: entra, mata todo mundo e vai embora. Entra, mata o povo, leva o rebanho. Entra, é conquista, né? Entra, conquista esse povo, pega os bens materiais e leva para botar no tabernáculo naquele tempo. Não vou ensinar isso para vocês agora, porque não tem tempo. Mas há uma circunstância, uma situação em andamento em todo o processo do povo hebreu quando saiu do Egito. Os egípcios deram graças a Deus quando foram embora. O faraó entrou em pavor. Meu Deus, perdi a mão de obra barata que eu tinha. Você sabe quantos judeus saíram do Egito? Em torno, eu não tenho certeza, em torno de 1.600.000 que eram escravos trabalhando de graça para o governo egípcio. Você tira 1.600.000, população de Porto Alegre. Tira todo Porto Alegre fora e manda embora. Fica quem? Só os residentes que lá que eram, os egípcios. Acabou. Uma cidade inteira. Você acha que ele ficou feliz? Negativo. Vamos tentar reconquistar esses loucos. Vamos atrás deles. Aí Deus disse assim: não mexe com o meu povo. Não mexe, não mexe. Aí ele pôs lá uma coluna de fogo de noite, uma coluna de nuvem durante o dia, separando os dois. Nunca chegaram até o Mar Vermelho, atravessaram o Mar Vermelho. O Mar Vermelho depois fez o quê? Fechou-se e eles morreram. Legal, né? Deus não cuida? Cuida. Deus não está observando? Está. Ah, mas Deus não está preocupado comigo? Está sim. Lembra que você é precioso para Ele. E pouco a pouco Ele está cuidando de ti todos os dias. Mesmo que você não entenda. Eu também não entendo todas as coisas. Pastor, não entendo. Eu apenas aceito. Eu apenas leio, compreendo o que Deus tem para mim, ok? Versículo 30. Quase no final. Mais um pouquinho. Versículo 30 nos diz o que é a palavra de Deus? Pouco a pouco. Queridos, eu me lembro da época, eu vou falar um pouquinho agora do pastor Roger, depois eu volto para o meu texto, estamos terminando. Eu fui convidado pelo pastor Roger há muitos anos atrás, quando não tinha esse prédio. Era na casa dele aqui embaixo, acho que onde o pastor Wells está morando hoje, ele tinha cultos aí. Eu preguei lá. Mas eu não entendi, era bancos assim, um negócio meio estranho, tem uma escadaria ali, etc. Eu digo, onde é que é o negócio? Eu estava perdido também, né? Eu fui convidado, vou pregar e tal. Preguei. Agora, foi feito tudo assim? Não. Não foi. Leva tempo. Me lembro do pastor Antônio, que hoje é pastor em Santa Maria, trabalhando aqui, mexendo, virando concreto para fazer as coisas. Você não imagina as colunas que tem aqui. Eu sei porque eu vi a planta antes do pastor Roger construir. Ele me apresentou a planta. O que tu acha? Eu digo que isso aí é um elefante branco. Isso é uma Babilônia. Antes dele fazer as colunas, eu digo, cara, e o tamanho da sapata? A sapata é um negócio estupendo. Só que tem 3 andares. 4 andares. Obrigado, pastor. Tem 4 andares. Você imagina a estrutura que tem que ter aqui embaixo. Foi feito num dia? Levou anos. Pouco a pouco. Tua vida, você saiu da criancice e se tornou um jovem. Não, eu vou 15 anos. E a memória sumiu. A memória voltou quando você tinha 22, 24 por aí. Por quê? Porque vai a pouco nós vamos acrescentando aquilo que Deus tem para cada um de nós, ok? Estou terminando dizendo para você, não vai acontecer tudo do dia para a noite, vai levar algum tempo. Porque Deus está executando a tarefa dele. Lembra do início da nossa leitura? Que ele diz, eu vou mandar o meu anjo aí para te orientar. Você não vai fazer tudo. Você lembra do processo? Tem uma parte importante, que não é intrigante, apenas importante. Versículo 28 diz assim, também enviarei vespões diante de ti que te lancem fora os heteus, cananeus, de diante de ti. Verso 29 é a compreensão, que diz assim, num só ano os não lançarei fora. Por quê? Porque a terra vai ficar desabitada.
para que a terra se não torne em deserto e as feras do campo se não multipliquem. E a última parte diz contra ti, porque elas se multiplicariam mais rápido que os homens, mais rápido que os judeus e dominariam toda a terra. Lá ele mataria eles. Então ele permanece que o povo fique lá. Então pouco a pouco ele foi acabando com as dificuldades. Então as dificuldades na minha vida, na sua vida, vão acabar pouco a pouco. A gente não quer, porque a gente é imediatista. A gente quer tudo para ontem. Mas a Bíblia diz que vai ser pouco a pouco. Até a tua construção espiritual, ela não acontece. Não, é pouco a pouco. Eu estou há mais de 50 anos ainda estudando. O pastor Wesley também estuda e lê, se prepara, porque é necessário. E temos que nos atualizar com o momento que está acontecendo. Amém? Tem uns dormindo, eu quero que você acorde, amém? Puxa, uma chamada dessa o cara responde, né? Mas pouco a pouco a gente vai entendendo. Queridos, que Deus te abençoe. Minha intenção é passar para você a informação daquilo que a palavra de Deus tem. Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, daqueles que ele ama. Então ele está ao teu redor, ele está te protegendo, guardando, orientando, dirigindo. Te separou para ele. Você tem valor, senão você não estaria na presença do Senhor. Ele disse, eu te quero, então eu vou te buscar onde tu estiver. Como assim, pastor? Lê a respeito do filho pródigo. Mas isso é possível? O cara estava no chiqueiro dos porcos, comendo bolota de porco, e Deus disse assim, eu vou te dar uma oportunidade a mais. E a Bíblia diz que ele cai em si. Ele passa a raciocinar como ser humano. Ele estava raciocinando como porco. Isso é a pior coisa que tem para um judeu, para um hebreu, estar relacionado com porcos, ou chiqueiro, ou coisa do tipo. É terrível. Terrível. A situação dele era horrível, a pior possível. Ok? Se você lá vê o endemoniado de Gadareno, você vai ver onde os espíritos maus foram jogados por Jesus, lá na vara de porcos, ok? E ele estava naquela situação até que Deus deu para ele o entendimento para que ele reconhecesse a necessidade, que ele diz assim, pequei contra o céu, pequei contra o meu pai. Pecou contra o teu pai, tu está frito. Porque o pai dele, o outro irmão dele, que depois teve ciúme do retorno dele, a gente entende isso, mas o pai dele permaneceu firme. Você vê o livro de Jó, permaneceu firme. Você vê Noé construindo aquela arca, 120 anos, permaneceu firme. Você vê Abraão, durante todo aquele tempo, a caminhada em cima de lombo de burro, camelo, sabe o que ele tinha na época? Permaneceu firme no propósito de Deus. Minha recomendação é, pouco a pouco, entenda a vontade de Deus para a sua vida. E continua. Ai, pastor, mas é difícil ser crente, hoje é mais fácil ser incrédulo, ir para a balada, ir para o... né? É. Por isso que a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas se tu não resistir, chamar ele para perto, ele vem com tudo. Lembra do endemoniado? Tinha um demônio, aí a casa é limpa, ele vai embora, esse desgraçado anda por lugares áridos, diz a Bíblia, e depois esse infeliz volta com mais 7, aí é 8. Ele vem. Mas crente pode ser possuído pelo demônio? Crente pode. Salvo, eu acredito que não. Então muda a linguagem de crente, porque crente hoje até a Gretchen é crente, tá? Até a filha dela, eu acho que ela tem, sei lá, filha, não, é filho, é homem, não sei, irmãos. Confusão do inferno. Você vê como as coisas estão sendo confusas no mundo para confundir as coisas que são inteligentes? Vamos em pé e oramos. Querido Deus e Pai eterno, Altíssimo Deus, nós chegamos na Tua presença mais uma vez agradecidos por esse momento, pelo privilégio, ó Pai, que pouco a pouco Tu tens nos ensinado a Tua palavra, Tu tens nos garantido a vitória, Tu tens nos feito vencedores através de Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque Tu tens colocado em nós a Tua palavra, Tu tens nos dado a verdade, o conhecimento, o entendimento e tens nos preparado para andarmos na Tua presença. Se conosco, ó Pai, cada dia, nos ensinando mais e mais da Tua palavra. Somos gratos, Senhor, nesta manhã, por este povo que está reunido aqui na Tua presença, honrando e glorificando o Teu nome também. Abençoa cada um, ó Pai, dando sabedoria, entendimento, compreensão na Tua palavra. E hoje de manhã, Senhor, se alguém ainda não conhece a verdade,
tomou conhecimento hoje de manhã. Abre o entendimento, Senhor. Dá a sabedoria, Senhor, a compreensão, para que possa realmente, ó Pai, entender a Tua vontade, o Teu plano. Pedimos, ó Pai, enquanto estamos nessa posição, que Tu possas estar agindo através do Teu Espírito Santo, nestas vidas que estão aqui para honrar e glorificar o Teu nome. Abençoa a Tua igreja aqui, Senhor. Abençoa o pastor, o ministério dele, a obra, Senhor. Obrigado porque Tu tens nos dado a oportunidade para nos reunirmos aqui para aprendermos mais da Tua palavra. Somos gratos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, digno e justo. Amém.